Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode ou Não Podcast. Aqui a gente traz assuntos para você descomplicar a sua rotina. Trazemos informações sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, beleza. Fique aqui com a gente e venha aprender muito. Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Simone Fidelis. Vou trazer aqui um breve resumo do currículo da Simone. A Simone, ela é neuropsicóloga, especialista em neurociência e comportamento, análise do comportamento clínica, transtornos mentais, transtornos de humor e neurofeedback pela Escola Americana Brain Training. É aluna especial de mestrado em análise do comportamento na UEL, com 10 anos de experiência em avaliação, intervenção e reabilitação cognitiva. Participou de congressos como o American Psychological Association em Nova York e também em São Francisco, em 3 edições. A Simone, ela dedica o seu trabalho a cuidar do bem-estar e saúde mental dos pacientes. Ela escreveu também um capítulo desse livro, Insônia e as Consequências na Saúde Mental, que hoje é o tema central do nosso bate-papo. Bem-vinda, Simone, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, eu que agradeço você, Daiane, pelo convite, para falar sobre um tema muito importante, né? Um tema que é cuidar da saúde, em geral, né? A gente separa isso, cuidar da saúde mental, mas é só por uma questão de estudo, né? Saúde do corpo como um todo, né? É uma satisfação te receber aqui hoje, Simone, especialmente num tema que não é tanto de nosso domínio, então nós teremos muitas dúvidas para sanar contigo. Sempre que as pessoas falam de saúde, a gente lembra muito do corpo e depois vai lembrando da mente, então é um assunto que eu acho que o público vai se interessar muito por talvez ter as mesmas perguntas que nós temos aqui e conseguir entender um pouquinho, com toda essa formação sua, do seu trabalho e como você atua. Bom, então vamos começar pelo começo. Agora vamos para a primeira pergunta. Simone, você poderia explicar para nós o que significa a terapia analítico-comportamental e como que ela pode ajudar a gente a identificar os nossos padrões mentais e corrigi-los para evitar o sofrimento no dia a dia? Sim. A análise do comportamento é uma teoria científica da psicologia, então uma abordagem que ela vai trabalhar o ser humano de uma maneira separada, né? Então ela vai trabalhar o meio, vai trabalhar de uma maneira funcional, todos os antecedentes, de uma maneira tão completa, né? Então, a base da teoria é do behaviorismo radical, do Skinner. Então, a base dessa teoria é trazer funções, né? Então nós vamos estudar e avaliar os comportamentos, né? Comportamento, ele está muito ligado à forma como o ser humano vai agir, né? Então, por exemplo, o sono, que é o tema do nosso podcast, é um comportamento, né? Então a abordagem, a psicologia comportamental, ela vai trabalhar toda essa questão que acontece para que a pessoa não consiga dormir, que ela tenha insônia, né? Então veja, a abordagem, ela vai trabalhar com habilidades, ela vai fazer treinos de habilidades sociais, treinos de habilidades comportamentais, né? Então ela vai pegar desde a rotina dessa pessoa até o fim, que seria o dormir ou a consequência que é a insônia, né? Então veja, a pessoa, ela tem uma base biológica. A insônia, ela tem sim características muito biológicas, mas ela tem muito comportamental. Então é aí que a psicologia vai entrar, para melhorar essa habilidade comportamental, para que essa pessoa comece a dormir melhor, né? Então o principal tema aqui dela é a higiene do sono, né? Então nós vamos fazer com que essa pessoa crie uma rotina. Eu, em especial, eu gosto de fazer uma higiene do sono personalizada, né? Então eu não vou usar a mesma higiene do sono que eu uso para uma pessoa para outra, porque cada pessoa, ela tem o seu ritmo, né? E o seu e o tipo também. Então essa é a fundamentação da teoria, é trazer isso, como que a Daiane, por exemplo, como que a rotina da Daiane de sono, qual a aprendizagem da Daiane com o ambiente que ela teve para que ela possa dormir, né? Então a abordagem vai criar isso, nós vamos melhorar o funcionamento e ter como resposta. Mas, diante disso, nós vamos trabalhando todas as funções desse sono. Então, dá para dizer que, assim como um atleta treina para elevar sua performance, a gente pode treinar nossos hábitos ou os nossos padrões mentais para melhorar algum aspecto do comportamento. Sim. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tem um padrão diferente de sono, né? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Quais são as funções dessa ansiedade para que ela leve uma insônia lá para a cama?
né? Ou uma dificuldade para dormir. Então, nós vamos trabalhar todos esses padrões de pensamento dela, para que ela consiga aliviar ou descarregar isso tudo que ela sente, para que ela consiga deitar e ter uma noite de sono reparadora. Essa é a ideia. Então, a insônia ela pode vir de alguma questão biológica, alguma deficiência biológica, e pode também vir de uma deficiência de hábitos. Exatamente, ela está completamente interligada, né? Porque uma pessoa que ela é ansiosa ou que ela tem alguma outra patologia, ela tem uma tendência a sentir insônia, né? E uma pessoa que tem hábitos ruins também tem uma tendência de sentir a insônia e, como consequência, sentir ansiedade. Então, vira um ciclo vicioso. Pode-se entender, então, que a insônia ela acaba sendo a consequência e não necessariamente o problema em si, como se ela fosse oriunda de uma causa anterior. Seja ela por hábito, ou seja ela por genética, ou por outra. O que a gente tem que separar é que ela pode ser biológica, né? A pessoa não necessariamente ela precisa ter uma condição patológica, uma ansiedade, uma depressão. Ela pode ter simplesmente um histórico biológico, né? Um biotipo de insônia. Então, mas sim, geralmente tem um componente, existe sempre um componente que vai retroalimentando essa situação para que vai aumentando a causa aí de alguns problemas, né? Simone, você usou um termo interessante e que eu acredito que muitas das pessoas, assim como eu, não conhecem. Você falou sobre a higiene do sono. Conta um pouquinho pra gente o que significa esse termo, né? Pra gente que é leigo e não eu, por exemplo, não tenho insônia, então nunca tive essa preocupação, né? O que vem a ser a higiene do sono? Higiene do sono é já o que o nome diz, nós vamos limpar todos os ruídos de comportamentos inadequados para que a pessoa ela possa ter uma noite de sono tranquila, né? Então, a higiene do sono ela já começa, como eu faço personalizado? Porque cada pessoa tem um horário, né? Então, por exemplo, se você dorme às 10 horas da noite e a gente percebe que você não está fazendo um sono reparador, a gente vai criar um ritual. A higiene do sono é um ritual. Nós vamos criar um ritual personalizado para que você possa dormir melhor. Nós vamos limpar todos os comportamentos que não estão condizentes. Por exemplo, consumo de cafeína em um horário que não é adequado, uso de tela, né, celular, televisão, todos aqueles estímulos externos. Exatamente. Hoje o celular é a extensão do braço. Não ter o celular na cama é uma dificuldade, né? Das pessoas, por vezes, de deitar já ligando o despertador no celular com o celular do lado. Ele apita e a gente vai lá e responde uma mensagem e acaba ficando ansioso por vezes, até com a mensagem que acabou de ler e o sono. Exato. E não só o celular, Dani. Hoje eu tenho muitas pessoas que têm televisão no quarto, isso é um hábito, né? E a televisão não é um bom utensílio para se ter no quarto. O quarto é um lugar para dormir. É um lugar que a gente tem que criar isso, descanso. Você não vai lá para assistir uma televisão, até porque você vai dormir com aquela informação, você vai levar um tempo para pegar no sono. Então você já está levando uma boa quantidade de horas perdidas, né? Sim. Vai dormir com uma mente totalmente ativa, então o sono não vai ser reparador. Você pode até dormir, mas ele não vai ser reparador. Vai ter falta na hora de acordar, né? Uma pessoa totalmente improdutiva no outro dia, né? E a gente pode dizer que os hábitos, eles não precisam ser eliminados. Eu não vou deixar de tomar o meu café, não vou deixar de assistir uma TV. Só precisa de uma reorganização. E é isso que você chama de personalização. Exatamente. Porque, por exemplo, vamos pensar que nós estamos falando de uma pessoa que tem uma condição, ansiedade, né? Que é algo que hoje está em alta, né? É bem comum a gente ver as pessoas mais ansiosas. Uma pessoa com ansiedade, ela não pode tomar café depois do meio-dia. Personalizada para isso. Porque se você não tem ansiedade, tá tudo bem, nós vamos estipular. Até umas 15 horas você pode fazer ingestão do seu café. Mas uma pessoa com ansiedade, ela já tem que fazer uma ingestão de café mais cedo. No mínimo até 9 horas. Por quê? Muitas pessoas pensam só um cafezinho, né? Inofensivo, um cheirinho, é tão bom. Gostoso. E a gente tem apego com o café. Muito, lembra a casa da avó. Ele faz parte da nossa cultura, né? Então, mas na verdade o café ele demora 9 horas para metabolizar. Né? E uma pessoa ansiosa, se ela tomar um café 15 horas, por exemplo, que parece que ainda vai suprir, até ela dormir, esse café tá ali. Ele vai deixar ela ativa. E o maior problema do sono é que as pessoas, geralmente elas falam assim pra mim, mas eu deito e eu durmo. Ok, só que nós estamos falando de quantidade de horas de sono. Ela pode até fazer 9 horas de sono, só que se ela não teve qualidade, que é um sono reparador, no outro dia ela tá vulnerável. Aí ela acorda cansada, ela tem situações emocionais, ela tem uma alteração de humor. Porque fica sensível tudo Ela por está conta da deficiência de sono.
E a gente fala da cafeína do café, mas até pensando, né, nessa linha, pelo tempo que você falou, pensa 9 horas para metabolizar. Tem pessoas que têm o hábito de treinar à noite e fazem uso de um pré-treino com cafeína Que na tem o formulação. triplo do que teria uma xícara de café. Ele Exatamente. levantou um ponto bem importante, porque as pessoas pensam, mas eu não tomo café. Só que nós temos cafeína no refrigerante, aquele chazinho comprado no mercado, né? No Chimarrão, tererê. Na nossa região isso é muito comum, né? Chimarrão, tem Chimarrão no final da tarde, né? As pessoas têm o hábito de sentar numa roda de chimarrão e é muita cafeína, porque são horas. Vocês vão pensar que você tomou o seu café, tomou um chimarrão, tomou um refrigerante. Olha o excesso de consumo de cafeína que você teve durante o dia. E que sequer se percebe, né? Por vezes as pessoas lembram muito do café, cuidam com o café, mas todos esses outros componentes acabam trazendo uma dose de cafeína até maior do que seria a dose do... cortei o café ao meio-dia. Mas tomei um refrigerante, tomei um chá, tomei um pré-treino. Exatamente. E eu já ouvi pessoas também que falam, se eu não tomo café, eu tenho dor de cabeça. A gente pode dizer que é abstinência? Sim. Da substância? Exato. É a abstinência. A cafeína, ela causa um vício. Então, o nosso cérebro está viciado mesmo. Nosso organismo está viciado, na verdade, no café. Dor de cabeça. Pode ver que não tomou cafezinho. Melhora, Olha só. Às vezes é inofensivo, né? A gente pensa que é inofensivo. Na verdade, a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Exatamente. Né? Então, um exagero pode te causar consequências que você nem está identificando no seu dia a dia. E mais uma vez, até coincidência ou não, né? O terceiro podcast que a gente discute áreas e assuntos completamente diferentes e que a gente entra no equilíbrio. O quanto o equilíbrio em tudo na vida é importante. Seja aquilo que a gente vai ingerir e não sabe qual é a quantidade, seja no nosso comportamento. Então a gente sempre acaba entrando nesse tema. Então acho que tudo isso resume um pouco sobre a relação entre o sono e o comportamento. Né? Com a falta de sono de qualidade, ele nos deixa com um comportamento vulnerável. E aí a gente se torna talvez mais ansiosa, com pouca paciência, pouca capacidade de refletir melhor sobre uma decisão importante. Né? Então o sono ele tem total relação com o nosso dia a dia. Não é só estou cansada fisicamente. O sono ele nos dá um desgaste mental e que nos leva a consequências que a gente não consegue mensurar, porque a gente não está preparado para todos os desafios, né, que podem acontecer durante um dia. Bruno, nós estamos no pleno século XXI e as pessoas ainda romantizam o fato de não dormir. Eu sou produtiva, eu tenho alta produtividade. Eu tenho pessoas que elas já chegam até se definindo. Ó, eu sou uma pessoa mais noturna. A gente tem até um termo, jet lag. É quando o corpo pede para que a pessoa seja noturna. Ela tem, algumas pessoas, e isso existe, tá? Algumas pessoas têm um cronotipo mais vespertino mesmo. Mas essa pessoa, o corpo dela pede para que ela seja noturna, só que a sociedade exige que ela seja uma pessoa diurna. Então ela fica numa briga, brigando. né? E aí, como é que ela funciona? Porque realmente o mundo ele funciona. Eu preciso entrar num padrão que existe no mundo, mas eu não consigo. O meu biológico, o meu biotipo, não sei se seria o termo correto, tende a puxar para algo mais vespertino, mas eu preciso andar no mundo matutino. Acaba, por vezes, eu acho que abrindo mão de horas de sono, é o que dá a entender, né? Porque se a pessoa é muito noturna, ela acaba não conseguindo dormir cedo. E ao precisar entregar para o mundo tarefas diurnas, ela abre mão, dorme muito tarde, acorda muito cedo e reduz, então, esse tempo de sono que é necessário para todo esse descanso também e o trabalho, né, do organismo. Qual seria a sua dica para essas pessoas, então, que se enquadram nessa... A dica é que ela tem que dormir, até porque isso não é uma questão de posição de sociedade, né? Imposição, né? Que o mundo tem que me impor, que tem muito isso, né? O mundo tem que me impor, que eu tenho que funcionar num horário comercial. Mas não é só o mundo, a saúde mental também, porque, veja só, quando nós dormimos, eu sempre uso esse exemplo, quando nós dormimos, é como se... Durante o dia, na verdade, a gente vai juntando um monte de lixo, que são informações. Por exemplo, telefone, conversa, e-mail, trabalho. Nós vamos recebendo lixo. E quando a gente dorme, é como se um caminhão de lixo passasse e recolhesse isso tudo. Depurando. Vai deixar a nossa mente limpa, né? Falando agora com um termo científico, quando a gente não dorme, o nosso cérebro, ele libera
muita proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína, quando ela tem em excesso, ela tem uma função direta ligada ao Alzheimer. Então, nós estamos falando de uma situação muito séria, não é um mundo só que impõe que a pessoa funcione num horário diurno. O nosso organismo, ele é feito para funcionar. Se a gente for pensar, mas de onde surgiu isso? Lá de trás, quando a gente iniciou a fase da vida do ser humano. As pessoas dormiam quando o sol, né, ia lá subir, elas acordavam quando o sol. Então, vejam, isso é uma parte biológica nossa. Então, o nosso organismo não é para funcionar num horário noturno. Ele tem um horário diurno e à noite a gente é para dormir. E esse é o ciclo circadiano que você fala? Esse é o ciclo circadiano. No livro, eu coloco alguns pontos bem importantes para isso, para que as pessoas aprendam a entender esse ritmo biológico. Porque algumas pessoas dizem, mas eu deito lá e por volta da meia-noite. Lá no livro eu coloco. Meia-noite é o meio da noite. É o próprio nome já diz. O nome já diz isso. Você já deveria estar no mínimo 2 horas de sono. Já deveria ter aprofundado no sono, então. Acho que existem fases, se eu não me engano, Existem, sim. do sono. Então, já deveria estar numa fase mais profunda. Falando aqui da minha forma leiga, seria isso. Perfeito. É o sono REM. Se a gente não atingir esse sono, nós não vamos acordar descansados no outro dia. E é isso que você quis dizer, então, quando você fala em qualidade do sono. Porque se existe, por exemplo, algum padrão, não, você precisa dormir X horas ou menos horas, desde que você atinja o sono REM, já é suficiente. Se você puder dizer, olha, o que é um sono ideal? Como a gente consegue definir para as pessoas o que é o sono ideal? O sono ideal é no mínimo 8 horas de sono, tá? E precisa atingir esse sono reparador, que é o sono REM. Senão a pessoa vai acordar cansada. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a precisar de menos horas, tá? Já vi pessoas que dormem 7 horas e dizem, eu estou disposto. Ok. Então, existe uma média entre 7 e 8 horas. Menos do que isso, não tem como ter qualidade. E como é possível uma pessoa diagnosticar se ela conseguiu entrar no sono REM? É pelo sentimento dela de cansaço ou não no dia seguinte? Como eu consigo saber, olha, eu realmente tive um sono reparador? É a maneira como eu me sinto ao acordar? Qual é a maneira de distinguir isso? Perfeito. Como você acorda? Disposta, né, com aquela sensação que você realmente fez aquela limpeza que eu falei, né? Que você vai acordar com a mente vazia, que você está descansada, sem fadiga. Porque tem pessoas que levantam da cama e estão arrastando exaustas, né? Tá exausto. Então, veja, ela não fez um sono reparador. Isso significa aqueles minutos que você deixa mais no soneca? Isso é um problema. Isso faz uma confusão no nosso cérebro, né? O cérebro ele fica naquilo, despertei, acordei. Então, é para dormir ou é para acordar? Né? Então, isso leva também, né, esse cansaço, né, para o nosso funcionamento não é saudável. Entendi. Quais são os principais sinais de que a saúde mental está sendo afetada pela má qualidade do sono? Como chegam os pacientes na sua clínica e que você consegue falar, não, por essa sintomatologia, para mim é claro que é o seu sono que está impactando na sua saúde mental. A emoção é um dos principais sintomas, né? A pessoa ela já faz logo uma alteração de humor, ela fica com o humor mais irritado, muitas queixas de fadiga, cansaço, falta de foco. A falta de foco é o principal. Olha, ela até faz uma comparação. Analisando há X anos atrás, eu tinha uma memória desse jeito. Hoje eu vejo que eu estou mais cansada, mais preguiçosa, né? Menos ativa. Então, provavelmente o sono não está legal. O sono ele é o carro-chefe. Eu sempre começo pelo sono, independente da queixa do paciente. Se a pessoa não dorme bem, ela é uma pessoa vulnerável. E ela fica mais suscetível a desenvolver qualquer outra situação daqui, seja a queixa que ela tem. Todas as outras dificuldades comportamentais podem ter um gatilho numa noite de sono mal dormida. Mal dormido, com certeza. Eu trato o sono como remédio. O principal comportamento é o componente essencial para a pessoa ter uma emoção equilibrada, porque a falta de sono ela interfere até nas nossas emoções. A gente fica irritado, né? Quando não dorme, imagina. E não só irritado, até a própria empatia e essa questão tranquila que muitas pessoas buscam, né? Uma pessoa que ela tá com falta de sono, ela não consegue fazer uma mensuração da situação, uma interpretação clara da socialização que ela está fazendo, ela pode deixar passar algo despercebido. Aumentar agressividade ou comportamentos, né, de não compreensão junto ao outro em função da falta de descanso. Exatamente. E além dessa parte comportamental,
existem também alguns impactos físicos, pode levar a alguma consequência, como uma dor de cabeça, ou a pessoa começa a engordar, tem alguma relação fisiológica, física, que talvez seja também um indicativo, além de toda a confusão mental? Sim, porque uma pessoa que não dorme bem já significa que ela não tem bons hábitos, né? Então, ou ela está comendo muito tarde, ou ela faz uma alimentação errada, né? Ou ela tem um contato com obesidade ou alguma outra comorbidade. Tem sim, essa relação, ela é muito nítida, a gente consegue perceber, né? As pessoas, geralmente pessoas obesas, elas reclamam muito, olha, eu não durmo bem, eu faço uma apneia, veja, a apneia também é uma consequência de um sono errado, né? A pessoa não faz uma respiração correta. E como é possível fazer, agora eu vi uma curiosidade que é quase pessoal aqui, tem pessoas que têm profissões que acabam não permitindo que elas tenham horários fixos, né? A gente falou muito lá da pessoa que é noturna, da pessoa que é diurna, do horário comercial. E essas profissões que fazem com que a pessoa, por vezes, seja um médico que tem que dar muito plantão de madrugada, tenha que ficar trocando semanalmente ou a cada X dias a sua organização de sono. Alguns dias eu tenho que dormir de manhã, outros dias eu tenho que dormir à noite. Como fazer uma higiene do sono adequada para essas pessoas que não conseguem ter uma rotina fixa e clara estabelecida? Essa pessoa é uma bomba relógio. Em algum momento ela vai explodir. Excesso, principalmente o médico, né? Excesso de plantões, pessoas que têm mesmo profissões que são noturnas, em algum momento elas vão se deparar com alguma situação que o corpo vai sentir. O corpo, ele responde, né? A gente pode até tolerar, tem pessoas que são muito tolerantes, elas demoram anos para sentir essa mudança, né? Mas claro que, como eu falei, que o indivíduo, ele faz muito, ele tem muito parte do seu comportamento com a sua interação com o ambiente. Então a pessoa pode também se adaptar. Né? A gente pode fazer com que ela faz até parte da higiene do sono, organizar um ambiente escuro, ou a gente pode pensar num quarto mais escuro, para que o organismo dela entenda que ela está fazendo aí uma qualidade de horas de sono, mas o ideal é dormir à noite, de um jeito bem tranquilo. Mesmo dentro das possibilidades, mesmo que restrito, tem algumas estratégias que podem ser usadas para esses casos, para a pessoa descansar o melhor possível, extrair o melhor que ela puder naquelas horas que ela tem para dormir. Exatamente. Mas se a gente for ver hoje a saúde mesmo, até profissionais da área da saúde que acabam fazendo trabalhos noturnos, são pessoas que têm contato com o estresse muito rápido, né? Se a gente for ver o índice da saúde mental dessas pessoas, eles são muito mais ansiosos do que o resto da população. Essa noite mal dormida mesmo. O sono é fundamental. É a base de tudo. Eu tenho relato na família que eu desencadeei a herpes zoster, né? Muito comum em idosos. Tá, mas você já entendeu qual o gatilho? E o gatilho que chegou foi a falta de sono. Eu não tive um bom sono, uma boa noite de sono por 2 dias. A herpes vem, a imunidade baixa, o quanto que é impactante na nossa vida, no nosso dia a dia, o sono, né, de qualidade, e as pessoas não dão ainda, eu sinto, não sei, né, você me diga o que você observa, né, sendo profissional dessa área, não dão a devida importância para o sono, porque você querer dormir não é querer ser uma pessoa preguiçosa, não é querer ser uma pessoa altamente produtiva. Parece que te dá uma visão de tudo aquilo que você, para ser uma pessoa de sucesso, não pode ter. Né? Eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero extrair o melhor que eu posso. Então, não posso perder tempo dormindo. Aproveitar o máximo de horas do dia e, por vezes, não tem o conhecimento do quão impactante é a falta de sono, né, na rotina, mas isso que a Bruna trouxe é muito comum, né, na sociedade hoje. As pessoas querem trabalhar, estudar, cuidar de casa, dos filhos, e colocar tudo dentro das 24 horas, geralmente abre-se mão do sono. E você assumir que você precisa dormir, precisa de ter um sono de qualidade, você precisa ter um sono, não é sinal de fraqueza. Você observa isso muito nos seus pacientes? Muito. Eu já tive relatos de pessoas dizerem que está perdendo tempo dormindo. Né? Eu preciso estudar, eu preciso terminar meu projeto, eu preciso... Se é temporário, né? De repente já é uma semana ali, mas não pode ser uma rotina, né? Não, como rotina isso vai interferir na saúde, até chega a ser questionável, né? Porque uma pessoa que quer ser criativa, produtiva e ter esse alto desempenho, ela tem que fazer o mínimo básico, ela precisa dormir bem, senão no outro dia ela não tem essa memória que vai corresponder como ela imagina, como ela esperava.
Que não necessariamente o número de horas trabalhadas ou estudadas vai trazer um maior resultado. Por vezes, menos horas com um potencial de concentração maior, talvez pudesse entregar mais resultado. Isso Mas mesmo. as pessoas contam muito com as horas, né? Eu trabalhei 16 horas. Poxa, mas será que 8 horas melhor aproveitadas ou com uma gestão do tempo mais adequada, talvez não pudessem ter dado o mesmo resultado? Mas é incrível que quando a gente organiza, né, a rotina, que a pessoa dorme bem, a primeira coisa que ela fala é: nossa, mas eu estou fazendo menos e estou mais produtiva. Com certeza, agora tem mais qualidade no que está produzindo. E antes essa era uma falsa impressão de que ele era altamente produtivo pela quantidade de horas, né, que não dormia. Né, mas é uma ilusão. Eu tenho uma curiosidade. Quando você é solteiro, você dorme por conta própria. A hora que você quer, do jeito que você quer. E quando casa? E você tem um parceiro que é muito diferente de você na relação com a relação do sono, né? Como que resolve isso? É um desafio, né? Porque você só controla o seu comportamento, o seu parceiro não. Eu acho que aí cabe um ajuste, um combinado, né? Da minha casa. Minha casa chega a ser até engraçada. Até o cachorro, ele dorme no mesmo horário que a gente. Não precisa nem olhar o relógio. Ele abaixa o rabo, ele vai saber. Pode saber, 9h30. Relógio, todo mundo Pode olhar o relógio, tem até brincadeira. Se a Mel foi, tá todo mundo na cama também. Lá todos Legal. entramos no mesmo ritmo. Então, acho que cabe isso, um ajuste, porque com certeza, ó, como a gente falou, tem uma televisão no quarto, um vai deitar, o outro tá com a TV ligada, você não vai conseguir pegar no sono, não vai descansar. Você pode até dormir, mas você não vai estar fazendo um sono reparador. A gente precisa de escuro, silêncio. Nosso cérebro, ele precisa parar de receber informação. Antigamente, as pessoas, elas aprendiam, não sei se vocês passaram por isso, inglês dormindo. Elas colocavam né, o walkie-talkie, né, o que era na época, né? E passava dormindo. Porque é verdade, o cérebro, ele fica em atividade. Então, realmente, ela estava com aquela situação aqui, então, veja, ela não fazia um sono reparador, porque o cérebro, ele fica ativo. Então, mostra que isso não é saudável. Eu li já algumas reportagens, eu não sei quanto isso procede ou não, essa é uma curiosidade que surgiu a partir da sua fala agora, de pessoas que orientam, inclusive para os filhos, que quando os filhos estiverem entrando no sono profundo, que você possa falar palavras de afirmação no ouvido da criança, falar coisas boas para que elas acordem se sentindo melhores. Isso realmente é uma verdade? Pode-se entender que isso funciona ou isso é uma teoria da conspiração? Né? Mas que ela vai estar ouvindo, sim, nós temos capacidade, nossos sentidos, eles continuam funcionando, a gente só está dormindo. Vai absorver, essa informação acaba sendo absorvida de alguma forma, acaba recebendo sim, isso. ela está tendo atividade. Né? Pode ser que quando ela acorde e a mãe usa a mesma palavra, ela faça uma associação, mas porque ela ouviu. Porque ela ouviu durante o sono. Exatamente. E algum paciente seu já teve indicação de chegar a dormir em camas separadas para casal? Sim. Sério? Porque às vezes um dos parceiros, eles fazem muito ronco e aí atrapalha o sono. Sim, mas aí já é uma outra situação, né? Porque os dois precisam estar em comum acordo para que também não haja nenhum desconforto. Exatamente, né? Um desconforto. Mas sim, tem pessoas que fazem muita apneia, quando dormem roncam muito. Além de não dormir bem, atrapalha o sono do parceiro. Com certeza, com certeza. Olha só. Agora vamos falar do contrário, né? Pessoas que, a gente falou até agora, pessoas que dormiam pouco e agora pessoas que dormem muito. Quantidade significa qualidade? Dormir muito vai garantir minimamente que a pessoa vai estar relaxada no próximo dia? Nós temos duas situações bem sérias que a gente precisa separar. Não é normal uma pessoa dormir muito. Significa que ela esteja passando por alguma condição, né? Ou uma situação de depressão, que geralmente isso é muito comum. A pessoa ela passa muitas horas na cama, né? Ela dorme muito, está muito sonolenta. Inclusive, ela dorme muito e está muito sonolenta no outro dia. Dorme muito e ainda continua com sono. Exatamente. Então, veja, já até responde o seu segundo questionamento, né? Que qualidade não tem nada a ver com quantidade. Então, ela pode passar 9 horas corridas dormindo e ainda acordar sonolenta, né? Então, quantidade nada mais é do que a quantidade de horas que a gente passa na cama, né? E a qualidade é se a gente já fez um sono reparador. Essa é a diferença, né? Então, não é normal também a pessoa dormir mais, que é ter uma hipersonia, né? Não é normal. E qual a relação de duração, tempo, né, de sono com relação à idade? Porque a gente, né, eu já ouvi falar, adolescente dorme muito, aí você vai
crescendo, você vai perdendo aquelas horas de sono e o idoso dorme muito pouco. Né? Existe mesmo essa relação do cérebro né, mais maduro, mais senil, versus o cérebro jovem? Isso realmente existe? Existe. Os bebezinhos, eles passam horas dormindo, né? Porque eles precisam também desse sono para que eles cresçam, para que se desenvolvam. O adolescente, sim, ele tem. Mas o adolescente, a gente precisa cuidar um pouquinho, tá? Porque ele passa muitas horas, às vezes, produzindo, né? O tal do celular. Vai dormir tarde. Eu tenho muito isso com os meninos, os adolescentes meninos. Eles passam muitas horas em jogos. Então, no outro dia, essa pessoa ela está extremamente jogos cansada. online, que todo mundo joga à noite e ele acaba ficando à noite. Mas sim, eles sentem sim uma necessidade, até porque eles são muito ativos, né? Eles ainda brincam, alguns deles ainda brincam, correm, né? Então eles gastam mais energia. Praticam esportes, né? Então acaba... A mesma coisa com os idosos, que a gente tem que avaliar, né? Eu mesmo tenho um histórico familiar Opa! Pode falar. Você tem Eu mesmo tenho um histórico familiar, né? De ver os meus velhinhos, eles dormem o dia inteiro. Aí chega a noite, não tem sono. Então é como se invertesse o ciclo circadiano aí. Então ele tem essa menos necessidade, parece, de sono, mas não, eles precisam também fazer um sono reparador com a mesma quantidade que nós. Pelo menos as 8 horas de sono são necessárias. É o básico. Então vamos agora para algumas dicas de ouro, Simone. Nos ajude. Como identificar e mudar pensamentos que atrapalham o sono? Isso é bem legal. Eu sempre uso. É da característica da abordagem comportamental. A gente faz muitos exercícios para que a pessoa aprenda a criar uma rotina até para silenciar os pensamentos dela, para que ela consiga dormir melhor. Eu sempre digo para os meus pacientes: leva um livro, ou um caderno, ou um post-it e anota todos esses pensamentos. Então, descarrega todos esses pensamentos ali, porque geralmente são listas mentais. As pessoas elas costumam fazer isso antes de dormir. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que conversar, eu tenho que levar isso, eu deixei de fazer isso. Principalmente a mulher. Sim. Exatamente, ela tem 500 coisas para resolver, né? Então ela faz essa lista mental. Monta o checklist do dia seguinte. Exatamente, e fica preocupada para que ela não esqueça. Então isso deixa ela agitada, né? A pessoa fica nervosa, fica agitada, e ela fica ansiosa e ela não vai dormir. Então ela descarrega isso na lista. No dia seguinte ela tá tranquila, que ela pode pegar essa lista e fazer o seu checklist do que ela tem para fazer. Então isso também trabalha até com a prevenção, para que ela aprenda a não ficar mais preocupada antes de dormir. Então ela sabe que se esse pensamento ficar acelerado, ela vai descarregar ele na listinha e no outro dia ela vai ter tudo aquilo ali. Vai estar registrado, não precisa ficar registrado no cérebro, está registrado no papel. Exatamente, isso faz a pessoa dormir. Olha que legal. E a indicação é que seja um papel mesmo, eu estava até aqui pensando, né? As pessoas com o celular já vão pro bloco de notas, né? Porque acho que a primeira coisa é bloco de notas. Perfeito. E aí o celular tá na mão e cai uma mensagem. Essa é Abre o a Instagram. segunda dica: celular longe da cama. Por quê? De propósito, porque essa vibração, esse toque, essa sinalização faz com que o nosso cérebro sinta vontade de olhar, né? A outra dica é ficar longe do celular antes de ir para a cama no mínimo 1 hora. E não é à toa, porque essa luz, que é o que as pessoas não entendem, essa luz ela emite uma informação para o nosso cérebro. É dia. Ele vai liberar cortisol. Ele liberando o cortisol, nós não vamos iniciar um sono, né? Relaxar. Ou até podemos dormir, mas ele vai fragmentar o nosso sono. Nós vamos acordar várias vezes. Dormindo, acordando, dormindo, acordando. Exatamente. Então, essa luz, ela atrapalha a produção da melatonina. Então, por isso que a gente precisa aprender que quando a gente vai dormir, eu até digo para as pessoas, você tem 2 ambientes na sua casa que dá para ligar a luz do corredor, apagar a luz do ambiente onde você está. Isso faz parte até da higiene do sono, né? Vai melhorar essa rotina. Apaga. Porque esse desligar a luz também estamos mandando informação para o seu cérebro que agora está anoitecendo. Então ele já vai começar a liberar a melatonina e a pessoa vai induzir o seu sono de uma maneira melhor, né? E quando ela se expõe, que ela faz no dia seguinte acordar e se expor à luz natural, vai também fazer a interrupção, vai fechar o ciclo, que é isso que é o ciclo circadiano, vai fechar o ciclo da produção de melatonina e vai começar a liberar o cortisol na hora que ele precisa ser liberado. Então pronto, nós temos uma pessoa extremamente ativa, pronta para o dia. E quanto tempo, Simone, para uma pessoa que carrega todos esses hábitos de uma alimentação talvez na hora inadequada, do uso do celular antes de dormir, do celular perto, e que busca essa ajuda,
organiza uma higiene do sono adequada para que ela consiga passar a praticar e obter bons resultados. Eu sei que não deve ser padrão, obviamente vai depender muito, né, de cada pessoa, mas na sua média, assim, né, dos pacientes que você recebe, quanto tempo para alguém que chega com um problema grave de insônia conseguir se habituar a esses novos comportamentos e ter bons resultados chegando ao sono de qualidade? Claro que depende de organismo para organismo, né? Se nós estamos falando de uma insônia biológica, provavelmente ela vai melhorar algumas funções, mas vai sobrar resquícios. Então, provavelmente nós vamos precisar, talvez, de uma condição de uma suplementação, de uma condição medicamentosa, né? Mas quando é uma condição habitual, em média, mais ou menos, um hábito demora para se formar 60 dias. Então, isso precisa ser contínuo, né? A briga maior que eu tenho com as pessoas que eu atendo é que isso precisa ser feito todos os dias, inclusive final de semana. Então, aí no final de semana vem algumas coisas associadas, né? Algum encontro, ou às vezes bebida alcoólica, que isso vai atrapalhar. Exagera um pouquinho na pizza. Exatamente. Então, ela tem que entender que criteriosamente, inclusive finais de semana. Então, eu já ouvi até relatos de pessoas dizerem: ah, mas eu não gosto disso. A primeira coisa que eu digo é: a gente gosta de comer pizza. Gostamos, né? É de se divertir, ouvir uma música, passear e tomar um sorvete. Tem coisas que nós precisamos fazer. E esses pensamentos, como a gente citou agora há pouco, do checklist que a gente fica, né, antes de dormir, preciso fazer isso, aquilo eu já fiz. Você percebe que existe uma diferença no comportamento da mulher e do homem? A mulher, ela se queixa mais da falta de sono ou você não vê distinção? Eu vejo, Bruna, bem colocado. A mulher, ela é mais de falar, ela é mais de buscar e de resolver. O homem, ele é mais calado. Então, o homem resolve geralmente com o álcool. Ele tem dificuldade de dormir, mas ele bebe porque o cérebro faz uma coisa chamada associação. Ele toma o álcool e ele acha que ele dorme. Ele deita e ele dorme, só que o álcool interfere no sono reparador, então ele não dorme com qualidade, ele está cansado no dia Tem seguinte. horas e não tem qualidade de sono. Exato, o meu maior desafio com os homens é isso, é o álcool. O álcool está associado a dormir. Então eles falam: se eu não tomo uma taça de vinho todos os dias, eu não durmo. Mas é porque é um comportamento associativo, ele associou, ele não precisa do álcool para dormir, até porque o álcool não faz dormir, é ilusão. Nesse mundo de pais ansiosos e que dormem mal, né? Agitados, adultos que têm hábitos de trabalhar muito, workaholics, que chegam em casa com essa ansiedade toda, você observa muito reflexo em pacientes infantis também, que tenham dificuldade de dormir ou até por acompanhar o comportamento dos pais? O que você observa nas crianças? Até o cachorro. Até o cachorro. Sabe, o comportamento do ser humano, ele é aprendido. Nós aprendemos através da nossa relação, né? Você veja a brincadeira do cachorro, não é à toa, ele vai dormir porque ele está condicionado, né? O hábito da casa é aquele horário, então ele está sentindo sono. E os filhos são reflexo do comportamento dos pais, eles estão aprendendo, daí é a escola deles, né? Então, veja, se o teu pai dorme tarde, por consequência, o filho também dorme tarde, né? Se o pai não tem hábito, não tem rotina, por consequência, a criança também não. E isso tem reflexo. Criança, nós precisamos de rotina, eles precisam muito mais. Né? Até porque eles estão no seu processo de desenvolvimento e aprendizado. Então, precisam muito mais. Então, todos da casa, assim como quando alguém toma uma decisão, né, uma pessoa da família toma uma decisão de emagrecer. É muito difícil você entrar numa dieta restritiva se todo o restante da família está comendo pizza. Né? Então, todo mundo, é mais fácil, né, quando todo mundo adere aquele modo de vida novo. No sono, então, é a mesma coisa. Não adianta eu ir pra cama e a minha família ficar lá no sofá e meu marido chegar mais tarde depois na cama, eu ficar escutando um barulho de TV. É um hábito que tem que ser formado em conjunto. Né? Eu sempre, os pais dos adolescentes, eles dizem: eu sempre tenho um desafio. A primeira pergunta que eu faço é: como é a sua rotina? Porque a sua rotina é que vai me dizer a rotina dele. Se você tem horário para dormir, ele tem horário para dormir. Se você não tem horário para dormir, ele também não tem horário para dormir. É uma consequência, né? Até bem, quando adianta falar para os filhos: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eles fazem exatamente o que a gente faz. Mandar dormir, a gente fala. A gente continua sendo exemplo, inclusive para o sono. É alimentação, é comportamento, é sono. Exatamente. Eles vão seguir a nossa trilha.
Vamos ver o que mais que a gente já perguntou, porque a gente foi perguntando muita coisa. A gente né? falou das... Tem mais alguma técnica que você gostaria de citar para desligar a mente antes de dormir? Acho que essa é uma boa. Da Tá em escrita. leitura também. Então a gente pode Uhum. falar. Eu vou falar. Simone, tem mais alguma técnica, além daquela escrever no caderno, né? Tudo que eu tô pensando que eu tenho que fazer no dia seguinte, vou lá, descarrego tudo no caderno e sei que no dia seguinte o caderno vai pra lá, eu não preciso me preocupar em ficar lembrando. Tem mais alguma outra técnica para tentar desligar a mente e dormir? Tem sim. A leitura ela funciona muito bem. Isso, né? Você pega leituras curtas, leituras rápidas, leituras que não sejam tão atrativas, que você vá se... Tem pessoas que leem livro e passam horas lendo livro. Então escolha um livro que não seja talvez aquele do hobby, deixa na cabeceira da cama, né? Diminua as luzes, geralmente aquela luzinha de leitura, e isso também ajuda a induzir o sono, né? Mas a principal dica é sentir o sono, durma. Porque eu já vi muitas pessoas dizerem que tem sono lá na sala, assistindo televisão e fica brigando porque o episódio tá legal, quer terminar aquela novela, ou quer seguir mais um pouquinho. Então, está brigando com sono. Passa Para de aquele brigar, momento, né? para de brigar, vai pra cama, desliga a televisão. E aquelas pessoas que falam, eu só consigo dormir no sofá, quando eu vou pra cama eu desperto. Mas é porque é aquilo que eu te falei, ó, tem uma situação que as pessoas fazem associação. Então ela começa a associar que o sono dela só quando o ventilador é ligado, né? Ou quando a televisão tá ligada e ela vai dormir. É porque ela desenvolveu esse hábito inadequado. É como se ela estivesse comendo pipoca ou pizza e dizendo que ela só sente prazer quando ela come isso, né? É porque ela tá com um comportamento errado. Criou um hábito e precisa substituir por novos hábitos. Exatamente. Então ela precisa fazer uma associação. E é isso que a terapia faz. A gente faz associações novas. A higiene do sono faz parte disso. A gente vai associar desligando as luzes de um dos ambientes, seu cérebro já está associando. Algum cheirinho, algumas pessoas têm essa associação com o cheirinho, né? Tanto que eu tenho até uma brincadeira com os meus pacientes. Eu tenho o mesmo cheirinho desde quando eu comecei. E eles brincam, quando eu vou vindo no corredor, eu vou sentindo o cheirinho que eu tô na terapia. E é verdade, porque a gente faz um processo de associação. Então a gente também trabalha isso para que a pessoa tenha uma associação mais positiva, um hábito mais saudável, para que ela consiga dormir sem esse barulho da televisão, sem o barulho do ventilador. A gente pode dizer então que um hábito ruim vicia? Vicia, e a gente pode também tornar esse hábito ruim viciante, e é por isso que a gente continua, porque nós estamos nisso. Nosso cérebro, ele é muito adaptado e ele é tendencioso pra gente viciar. Por isso que a gente passa muitas horas no celular e não percebe. Não percebe. Porque aquilo é viciante, excesso de informação. Né? Ele é construído exatamente para isso, para viciar. A gente observa hoje em dia que até na arquitetura, né, a luminosidade das casas. Antigamente, né, quando eu era criança, era muito a luz branca. Era comum que todas as casas tenham uma luz branca. Hoje, a gente observa que o uso indicado pela arquitetura é que dentro das casas a luz seja sempre amarela. Isso tem a ver também com a redução de luminosidade, para que já vá te levando a esse sentimento de conforto e relaxamento? Exatamente. Eu acho que nessa questão da arquitetura é até o aconchego, né? É mais aconchegante. Eu acho que eles trabalham por uma questão de beleza, mas não é mais aconchegante quando né, o ambiente tá mais assim, parece acolhedor, romântico, né? Acolhedor. Então, o nosso cérebro ele faz essas pequenas associações e ele se apega também. Então, a gente também se acostuma com o bom. Eu, por exemplo, se eu chegar numa festa, pode ser no final de semana, eu já tô bocejando. Ou procurando uma cadeira. Sabe? Porque eu criei esse hábito de dormir cedo. Mas também já estou despertando cedo. Pode ser domingo e eu estou acordando cedo também. Se formou um hábito bem número de horas suficientes de sono, então não precisa mais do que aquilo. Exatamente. Simone, você citou agora há pouquinho em situações mais críticas, pode-se recorrer à suplementação ou até mesmo à medicação. Quais são essas situações? Em que momentos a gente deve recorrer, então, ao uso de um suplemento ou de uma medicação? Em que situações você indica isso para os seus pacientes? Quando a gente já tentou fazer de tudo para que essa pessoa tenha hábitos e mesmo assim ela ainda tem resquícios de uma noite mal dormida, então, nesse caso, é indicado que ela procure sim uma ajuda, para que ela, ou seja para um suplemento, ou seja para uma medicação, né? Porque, como eu falei, também tem questões biológicas, não são todas comportamentais, né? Então, tem pessoas que sim, que têm insônias crônicas, né? Que tem algum contexto até a apneia, isso precisa ser investigado.
O problema é que muitas vezes quem procura, né, um profissional da área médica com essa queixa, né, do sono, é comum você ver a indicação já primária do uso de uma medicação controlada. E às vezes nem sempre é a melhor abordagem de início. E um paciente como esse, que já a primeira indicação já é um medicamento controlado, é possível reverter? A terapia é capaz de retirar desse paciente a medicação? Como eu disse, o sono é remédio. Então, o médico ele já vai com essa abordagem porque a pessoa precisa dormir. Se ela não dormir, ela vai ficar pior do que ela estava. Né? Então, talvez até por isso dessa abordagem imediata da medicação. Mas a ideia da terapia é essa, para que ela fique o menor tempo possível com esse remédio, porque o natural nosso é dormir sem medicação. Né? Então, esse vai ser o nosso trabalho para desconstruir a necessidade da medicação, para que se algum dia ela não conseguir, para que ela use o mínimo possível, então, para que ela tenha o menor impacto possível pela medicação. É uma união de várias estratégias, então, não somente uma. Né? Não é ter na medicação a esperança que vai resolver todos os problemas. Agora eu estou tomando uma medicação controlada, estou dormindo, todos os meus problemas vão acabar. Só que a gente tem que pensar também nisso, que nós temos perfil de pessoas que procuram pela medicação. Porque para dormir, ela quer que seja prático, ela não quer ter que ir prático. Facilidade. Ela não quer ter esse esforço de ter que mudar também todos esses hábitos para dormir. Nós já tivemos algumas pessoas que entraram em contato por alguns produtos nossos que são suplementos, então eles não são medicações, e que elas afirmam pra gente, falam, olha, eu já tomei Rivotril, já tomei isso, citam todas as medicações controladas e ainda assim eu não durmo. Então, elas ligam, por vezes, meio que desesperadas, perguntando, seu produto vai resolver isso? E não é essa a indicação, né, quando a gente fala em suplemento. Então, a gente geralmente orienta que essas pessoas procurem um profissional para que elas possam fazer uma consulta e consigam entender o motivo de nenhuma medicação controlada estar solucionando. E que, possivelmente, talvez uma higiene do sono seria uma boa indicação. Talvez até a primeira intervenção, né? Porque veja, um produto, um suplemento, um medicamento, ele não faz milagre. O que a pessoa tem que fazer é o básico. Né? Se ela não faz nem o básico, então não espere que o medicamento vá fazer. Ou é que ela está até se tornando dependente dessa medicação. Porque ela não está disposta a abrir mão. E é exatamente isso. Ou as doses, ou aquele monte de medicamento associativo, porque ele não funciona mais. Simone, e no livro Insônia e as consequências na saúde mental, quais dicas que as pessoas vão encontrar que elas podem usar, aplicar no dia a dia para melhorar o sono? Ela vai ter dicas de como fazer um ajuste no seu ciclo circadiano, né? Então, nele eu coloco quais são as principais horas que nós deveríamos, né, estar dormindo, para que esse ajuste seja feito de uma maneira natural e prática. Né? Então, ali vai ter, por exemplo, isso que a gente já colocou, essa exposição à luz do dia, né? Receber luz do dia. Tem pessoas, por exemplo, como a gente falou antes, que não conseguem, estão trabalhando e nesse período. Temos imitações de luzes, tem a luz azul, que faz essa imitação, que a pessoa pode usar, ela precisa receber isso. Ela precisa fazer essa interrupção da produção de hormônio. Então, ela tem que se expor à luz natural, isso vai interromper a produção da melatonina, isso vai liberar cortisol. Então, tudo isso tem no livro. Ela vai poder ver qual é o melhor horário para que eu esteja dormindo. Porque às vezes ela tem aquela sensação, mas eu durmo da meia-noite às 7, às 6 e eu tô bem. Então, a gente falou, não, meio da noite, isso está bem explicado no livro. Meio da noite é o horário que nós devemos estar dormindo. Então, no livro tem até algumas dicas de higiene do sono, né? Mas são só dicas, porque quando eu trabalho, eu deixo ela personalizada. Como eu falei, uma dica que serve para você não serve para o outro. Se você tem hábitos diferentes do da Bruna, não vai servir para a Bruna. O mesmo comportamento. Não é um checklist único, né? Uma sequência de fatos. Simone, e mais algumas dicas. Além do sono, que outros hábitos podem fortalecer o nosso bem-estar emocional? Exercício físico, práticas de pausa. Tem muitas pessoas também que não têm essa prática de parar no meio do dia. Elas são extremamente ativas, então é importante que a gente pare, respire, né? Toma água, eu sempre uso esse exercício. Às vezes está trabalhando ali, faz um network, vai nos lugares. Não é perda de tempo, né? Seu cérebro precisa disso. Respirar um pouco, né? Dessa respirada, dessa pausa, para que a gente possa
a voltar. É como se estivesse recompondo aí a sua energia para o segundo turno. Mas não vai pegar essa pausa e vai tomar um café. Dependendo do horário, não vai dar, né, Bruna? Melhor tomar uma água que vai tomar fazer uma bem água. pro corpo. Garantir a hidratação. Garantir a também. hidratação. E a Extremamente. hidratação é um próximo ponto, porque uma pessoa que não Legal. faz uma hidratação ideal, ela tem um humor irritado, ela tende a ter um humor irritado. A água também é remédio. São coisas tão simples, né? São A gente tá coisas falando muito aqui de simples. luz do sol, água e sono. Ou seja, nada que precise de grandes investimentos, além de uma gestão do tempo adequada para você conseguir poder aproveitar o dia da melhor forma possível, né? Exatamente. E meditação, yoga, tem mais alguma coisa que ajudaria a pessoa a ter a consciência? Porque muitas vezes a gente deixa de olhar para dentro, né? A gente fica tão obstinado a olhar para fora, para querer fazer, para querer crescer, para querer construir. Tá, mas e eu, o meu interior? Algumas pessoas talvez encontram isso numa religião, que é o momento em que ela se retrai um pouco. Mas um yoga, uma meditação tem esse poder de fazer a pessoa olhar para dentro e talvez conseguir identificar aquilo que a terapeuta fala, mas a pessoa, mas não, isso não sou eu. Por vezes a minha terapeuta está me orientando, mas eu não me identifico da forma como ela está falando. Eu acho que não sou eu, ela está pintando um retrato que não é o meu. Mas às vezes, será que não falta um pouco a pessoa olhar para dentro? A meditação ajudaria nisso? Com certeza. Os Estados Unidos, eles são campeões em usar o yoga para esse tipo de relaxamento, né? Tem até o termo usado mindfulness, que é o exercício de respiração. Para algumas pessoas, ele funciona, né? Às vezes eu tenho que trabalhar com a frustração, porque as pessoas dizem, mas eu medito e para mim a meditação me causa mais ansiedade do que me Eu sou ajuda. agitada demais para meditar. Exatamente. Não tenho paciência. Mas aí nós temos que cuidar, porque o que a gente está falando aqui é de uma meditação guiada, científica. Então, para uma pessoa ansiosa, essa meditação não pode durar mais de 10 minutos. Porque depois de 10 minutos, ela já não tem mais o efeito de relaxamento, né? Já começa a causar um estresse por vezes, né? Se a pessoa é muito ansiosa, ela vai, relaxa um pouco e já começa a se irritar. Exatamente. Eu tive até um relato, inclusive, disso, pacientes, e depois do tempo da meditação, eu fiquei pensando, mas que hora vai acabar isso? Será que já deu? Tô ansioso pra eu relaxar. Cronometrou a meditação. Cronometrando tempo, aí tô perdendo tempo com isso. Exato, mas a meditação é um ótimo exercício. Respirações, exercícios de respiração, né? O Pilates é um ótimo exercício para quem tem dificuldade em se concentrar, de fazer uma meditação. É um ótimo exercício, porque ele faz a respiração diafragmática. Então a pessoa está fazendo uma respiração correta, né? E isso pode ajudar ela a relaxar e se acalmar. E prestar atenção, na verdade, no próprio corpo, né? Porque o exercício como o Pilates, por exemplo, eles te trazem uma consciência corporal. Para você conseguir praticar adequadamente, você precisa prestar atenção no movimento. Se não respirar certo, você não consegue fazer o movimento, então a concentração ela acaba vindo para o interior. Né? E você acaba desligando daquilo que é o externo. Eu tenho uma curiosidade com relação ao colchão. O quanto um colchão pode, de fato, interferir em um sono. Porque tem gente que dorme no colchão, qualquer colchão, se nem for colchonete no chão, e dorme. Outras pessoas já não precisam de algo mais adaptado ao seu biotipo. O quanto o colchão é capaz de interferir? Não só colchão, travesseiro, calor, né? Isso entra tudo na base da higiene do sono. A gente vai ver todas as condições, né? Não são todas as pessoas que têm condições de ter algumas situações, mas pelo menos o básico. Um colchão gostoso, uma cama limpinha, um quarto arrumado, escuro, né? Então sim, interfere sim, até porque dependendo do jeito que tá essa condição do colchão, no outro dia ela tem dores também. Então ela tem não só dores, uma noite mal dormida. Bom, então agora vamos partir para a parte final do nosso podcast com o quadro Pode ou Não Pode. Simone, temos algumas perguntas muito objetivas. Se pode ou não pode fazer, qual a sua orientação, na verdade, né, para cada uma delas. Pode beber café à tarde, usar o celular antes de dormir e ainda manter um sono de qualidade? Não. É impossível. Impossível. Então, quem afirma que eu tomo café até as 9 da noite e vou dormir com o celular, é impossível a pessoa ter um sono de qualidade. Impossível. A luz do celular vai fazer essa confusão no seu cérebro e ele vai liberar cortisol. É uma falsa sensação de que eu estou dormindo, independente de tudo que está acontecendo ao redor. Falsa sensação de que está dormindo e que teve uma noite reparadora. Olha só. Simone, e pode cochilar durante o dia sem prejudicar o descanso noturno de forma adequada? Desde que esse cochilo tenha um intervalo de 15 a 30 minutos. Mais do que isso, ou após as 15 horas, já vai interferir na qualidade do sono à noite.
Então, as pessoas que sentem a necessidade do cochilo após o almoço, sendo no período curto, É saudável. é saudável. Mas aquelas pessoas que acabam dormindo talvez 1, 2 horas no período da tarde, já talvez é alguma coisa que deve ser investigada. Na verdade, ela já está atrapalhando o sono dela da noite, né? Porque se você deitar para dormir, você vai dormir, você está cansado, você produziu uma manhã inteira, né? Mas aí você está atrapalhando o seu sono. Provavelmente ela já esteja tendo um ciclo, porque ela atrapalha esse sono, ela está fazendo isso com hábito, então ela precisa ter mais aquelas horas depois do almoço, porque ela está realmente cansada, né? Só que de novo ela não dorme à noite, e de novo ela está precisa no outro dia. ela está num ciclo vicioso. E criou esse hábito, Exatamente. na verdade. Passa a depender desse hábito em função de Exatamente. ciclo vicioso. Exatamente. Então, Pode ou não pode forçar o sono quando não está com sono para tentar dormir? não pode, porque a gente vai criar uma associação negativa na cama, né? Então, o indicado é que vá para o quarto quando você sente sono, né? Forçar o sono pode até deixar a pessoa ansiosa e nervosa, e aí ela vai ter mais dificuldade, vai levar um tempo maior para pegar no sono. Então, se a pessoa foi para a cama, tá lá, 5, 10 minutos, não dormiu, tem indicação de levantar da cama e tentar fazer alguma outra coisa, mesmo que já estou na cama, mas eu saio dela para retornar no momento em que eu esteja, né, mais adequado o sono. Desde que não vá receber estímulos, né? Que vai para a sala, assistir televisão, mexer no celular, né? Ela pode fazer meditação, ela pode tentar ler um leitura. livro, né? Ela pode tentar relaxar, mas desde que ela não vá se estimular, porque aí ela vai ficar mais acordada e vai demorar ainda mais. Que geralmente é o natural, né? Não consigo dormir. Vou pegar o celular. Exatamente. É o hábito mais fácil, na verdade, né? E tentador. Tentador. Pode ou não pode praticar exercícios físicos à noite para melhorar o sono? Depende a quantidade e o impacto desse exercício. Tá? Exercícios muito tarde, de muito impacto, ele libera muita energia. Né? Então, essa pessoa ela fica muito ativa. Então, se for exercícios de menos impacto, pode. Se for diferenciar entre cardio e uma musculação, intensidade, o que você sugere para o período da noite? Eu sugiro que possa ser o pilates, yoga, tem que ser algo mais suave, tá? Não vai fazer aeróbico, exercício que vai deixar ela muito ativa, né? Vai trazer mais energia. Mais energia. O banho antes de dormir. Eu já li que o banho frio, ele relaxa. Mas eu sou uma pessoa que se eu tomo um banho frio, eu desperto. O banho antes de dormir é indicado mais quentinho, para dar aquele conforto térmico, ou mais gelado realmente relaxa e pode promover um sono melhor? Na verdade, um banho morninho, nem muito quente e nem muito frio. Para causar mesmo essa sensação de aconchegante, né? Que seja um aconchego mesmo, para que até passa daquele comportamento associativo que a gente começa a associar que você está relaxando. E aí isso fica até mais fácil para induzir o sono, né? Algumas pessoas, eu também, se eu tomar um banho gelado, eu vou despertar, ela fica cheia de energia. Então, provavelmente, até isso abaixar, eu vou demorar um pouco mais para dormir. Tem muita gente que usa, inclusive, o banho frio de manhã para começar o dia. Já o dia. Para ter uma energia do dia para iniciar. Então, até o banho ele pode ser colocado de forma estratégica em um horário que vai te condicionar a sua rotina de sono. Perfeito, isso faz parte do ritual. Legal. Você pode associar um chazinho desses assim de matinho, de vó, que a gente tem em casa, hortelã, né? Não é que o chá bateu. Algumas pessoas tomam chá de camomila e ficam com a sensação que o chá deu esse sono. Na verdade, é o processo associativo, né? O quentinho, o aconchego, né? E aí ela tem mesmo um processo. O cérebro entendeu, opa, é hora de dormir. Eu faço muito isso. Eu adoro chá antes de dormir, qualquer chá. Perfeito. É um processo associativo, né? Vai causando relaxamento, seu corpo vai se desligando, a melatonina vem aparecendo e o sono vem. E assim vai. A próxima pergunta também a gente já discutiu bastante, mas é bom reforçar. Pode ou não pode dormir deitado, assistindo TV para estimular o soninho com aquele sonzinho no fundo? Não pode. Isso causa estímulo cerebral, então ela vai demorar para induzir o sono. E pode ou não pode jantar e logo depois ir dormir? Não pode. Quando nós nos alimentamos, o nosso corpo ele libera energia para fazer o processo de digestão. Então o corpo está concentrado em fazer toda a digestão desse alimento. Então
então nós vamos estar ativos. Então é até indicado fazer uma refeição mais leve, né? Não vai comer uma feijoada e vai dormir, à noite, né? Então o seu corpo ele vai trabalhar mais para que essa digestão seja feita. Então isso vai deixar você ativo e vai demorar para dormir. Inclusive tem alimentos que são indicados, né, para consumo noturno, né? Eu diria que o ovo tem uma substância que ajuda, né, estimula o sono. Então até buscar alimentos melhor, né, mais adequados para você ter uma noite de sono perfeita. Até isso pode entrar no ritual do seu sono. Você fazer em um horário adequado, por exemplo, ali 7 horas, 20 horas, o seu jantar, para que você tenha um tempo maior de digestão e aí esse alimento não atrapalha você dormir. Ou seja, tudo que a gente falou aqui são ações que estão ao nosso alcance, que bem orientadas por uma profissional como você, são possíveis de ser feitos, né? Não é uma mudança muito grande, radical, né? Exagerado. exagerado, que a pessoa, né, vai deixar de fazer, eu fazia tudo isso que eu gostava, não vou fazer mais porque agora eu preciso dormir. Não, são pequenos ajustes, claro, com uma orientação, mas que é possível. Então, se alguém não consegue, né, sofre com a falta de sono, saiba que a solução está ao alcance das suas mãos. Uma mudança de rotina simples, né? Porque a gente falou aqui de coisas muito simples, né? Hidratação, horário de jantar, escolher alimentos um pouco mais leves. Você pode comer algo pesado, mas em outro horário. Então, quanto hábitos simples da luz do sol, mesmo que a gente falou bastante, conseguem fazer com que o sono melhore e todo mundo tem isso ao seu alcance, né? Simone, agora mais uma dúvida. O período do verão e do inverno. No verão nós temos dias maiores, no inverno menores. Qual é o impacto dessa diferença, nesse período de sol, no nosso sono? Ele tem um impacto significativo não só no sono, inclusive até no nosso humor. Algumas pessoas têm uma tendência a fazer uma depressão sazonal no inverno, pela falta da luz, né? Então o ideal é que a gente tente ao máximo, né? Porque a gente pensa, não tem sol, mas vai lá fora, tem a claridade, né? A gente precisa se expor a essa luz e é isso que vai nos ajudar a dormir melhor. Mas tem dias muito cinzentos, muita chuva. Aquela luz azul é uma boa dica para se usar. Você se exponha nela durante o dia, coloque ela, né, como se ela fizesse a representação da luz solar, então isso vai ajustar o nosso ciclo circadiano e vai ajudar a que a gente passe por esses dias mais cinzentos. Mas talvez é por isso que a gente ouve falar que, por exemplo, algumas regiões, tem alguns países que são mais cinzas, né? A gente fala muito da Inglaterra, por vezes do Canadá, o índice de pessoas com depressão é maior, tem muito a ver com a luz solar, realmente. Tem sim, porque algumas pessoas fazem essa depressão sazonal. Isso é natural acontecer. Né? Isso já acontece de uma maneira natural. Para algumas pessoas com algumas condições patológicas, o sofrimento ainda é agrava mais ainda o inverno. Torna-se uma patologia, na verdade. Já é uma patologia, né? Que a pessoa é mais vulnerável, ela já é suscetível a deprimir. Então a depressão sazonal aumenta o nível de depressão desse período. E mesmo assim tem ferramentas que podem ser usadas em prol. Com certeza, a gente vai fazer uma adaptação para que ela sofra o mínimo possível ou que não tenha impacto. Simone, então deixa para o nosso público uma mensagem para quem quer começar hoje a ter um sono de qualidade. Qual seria uma dica simples e fácil, a primeira dica que você daria para quem quer iniciar hoje? Não existe e não espere por coisas milagrosas. Faça o básico bem feito. Dormir em horário, escolher horário para acordar, fazer exercício físico, tomar água, uma boa alimentação. Por consequência, nós vamos dormir melhor. Perfeito. E fica à vontade para divulgar suas redes sociais, as pessoas que quiserem te encontrar, como elas conseguem, né, ouvir um pouquinho do seu conteúdo, falar com você, divulga aí para o pessoal para eles saberem aonde te encontrar. Então eu tenho uma página no Instagram, @Simone Psicóloga Comportamental, Facebook, Simone Fidelis, e no TikTok, Psicóloga Simone. Simone, muito, muito obrigada. Para mim, pessoalmente, o sono é um assunto de muito peso, de muita relevância. E eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai ajudar outras pessoas que talvez não consigam nem se identificar, né? Que pode estar passando por algum problema devido à falta de sono. Então, foram informações assim importantíssimas, super relevantes. Então, agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e abrir
né, essa consultoria que você faz no consultório para muitas pessoas serem beneficiadas também. Muito Eu obrigada. que agradeço vocês dois Obrigada. pelo convite, até por levantar esse tema tão importante. Então foi um prazer. Obrigada. Obrigada pelos conhecimentos, porque por mais que pareçam simples as dicas, tem muita coisa que a gente não para pensar e correlacionar. Então, Faz muito no certamente, automático, né? faz muito no automático. Então, certamente, muitas das dúvidas que eram nossas são do público que vai poder ouvir um pouquinho desse conteúdo. Obrigada. Obrigada a vocês. Simone, a gente queria presentear você então aqui com o kit da Ilave. Nós temos aqui para você um suplemento para ajudar o sono com melatonina, triptofano, um produto para imunidade, que sono e imunidade estão totalmente relacionados, e um produto que talvez você não precise, porque você já é linda, mas para fortalecimento de cabelo, pele e unha, caso você queira usar. Muito obrigada, fico muito feliz. E aqui é um presente pessoal meu, da Zive. Eu sei que você gosta muito, você usa creatina, então nós temos um sabor novo de creatina, espero que goste desse também. Obrigada. Esse eu adorei. Eu também tenho um presente pra vocês. Só pode puxar, pode Livro puxar. de vocês. Não precisa Obrigada. Obrigada, Simone. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Olha, vai ser muito útil.